Pai, fala conosco, nos dê a palavra, nos dê a direção. Hoje, meu Deus, estamos aqui começando, dando início ao estudo, meu Deus, da oração do Pai Nosso, Senhor. Nos ensina a orar, nos ensina, Pai, nos capacita, nos prepara, nos direciona. Meu Deus, coloca as Tuas palavras na minha boca. Espírito Santo, me usa agora para trazer o recado, a mensagem, a direção que este meu irmão, esta minha irmã precisa, em nome de Jesus. E você diga assim: Senhor Jesus, diga: Senhor Jesus, meu coração está aberto para aprender com o Senhor. Jesus, usa o teu servo para falar ao meu coração, em nome de Jesus. Pode aplaudir Jesus em forte. Bom dia. Tá fraco? Bom dia. Agora melhorou. Vocês estão bem, irmãos? Deus é bom em todo tempo. Amém? Cumprimenta a pessoa que está do seu lado, atrás de você. Fala para ela: que bom te ver aqui. A paz do Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Pode sentar, irmãos. Deus é bom em todo tempo. Aos amigos que me acompanham aqui por meio desse vídeo aqui, eu sou o pastor Leandro Leal e hoje nós estamos aqui no domingo dos Filhos de Deus, e nós vamos dar início aqui a essa lição aqui, esse estudo aqui muito bom mesmo. Estarei gravando aqui, vai ser bênção, tá bom? O estudo do Pai Nosso. Agora eu vou pedir aqui para os irmãos, você que está em casa, você não consegue aqui, na verdade, não atrapalha, né, o culto, mas quem está aqui na igreja, dá uma olhadinha no seu celular, não converse agora na hora do culto, porque nós vamos agora ouvir a palavra, amém? Deixa eu perguntar para vocês, todos receberam aqui o estudo? Quem recebeu aqui o estudo? Pastor, eu recebi. Nós vamos começar aqui o nosso estudo, serão 9 semanas, 9 domingos, estudando aqui a oração do Pai Nosso. Estou na mesma fé que o nosso líder aqui do estado, pastor Paulo Sabino. Inclusive esse estudo aqui é do nosso líder, ele passou para nós pastores, para ficarmos à vontade para trazer aqui para as nossas igrejas. Eu senti no meu coração de trazer para você esse estudo, que já começou falando muito comigo aqui, amém? Nós vamos aqui começar estudo da oração do Pai Nosso, amém? Vamos lá, estudo 1, parte 1, corrigindo a oração. Veja, antes de começarmos aqui o nosso estudo, eu queria falar algo com você importante. Antes de Jesus ele ensinar a oração do Pai Nosso para os discípulos ali, o povo, a Bíblia diz aqui que ele corrigiu algumas coisas que era necessário ali ser corrigidas. Mateus capítulo 6, versículo 5. Tem no telão aqui. Olha o que ele diz aqui em Mateus capítulo 6, versículo de número 5. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 5. Diz assim: e quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas e das ruas, para serem vistos pelos homens. E em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. 6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora ao teu Pai que vê o que está em oculto. E o teu Pai que vê o que está em oculto te recompensará. 7. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem, serão o que, igreja? Serão ouvidas. Veja, primeira lição que nós vamos aprender aqui. No estudo diz assim, parte 1 diz assim: não ore para impressionar quem é a igreja? As pessoas. Cuidado, hein, irmãos? Tem pessoas que querem aparecer. Ela se diz muito espiritual. Você tem que tomar muito cuidado com isso. Nós temos que tomar cuidado com isso, às vezes, para não cairmos nessa cilada. Pensarmos que oramos, sabe, eu penso que eu oro melhor do que os outros,
que a minha oração é mais bonita. A gente tem que vigiar. Então aqui Jesus, ele estava corrigindo aqui as pessoas antes de ensinar o Pai Nosso. Olha o que diz aqui, vamos ler de novo aqui, agora no estudo. E quando orares, não sejas como hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. A gente já leu isso aqui, Mateus capítulo 6, versículo 5. Então veja, não precisa aparecer. Então isso aqui é um recado de Jesus, para mim e para você, irmão. Isso aqui não é o Leandro que está falando, não. Esse recado serve para mim e serve para você. Se você quer aprender primeiramente a oração do Pai Nosso, tem algumas coisas que nós temos que corrigir às vezes na nossa vida. Aqui a Bíblia diz aqui que muitos estavam querendo se aparecer para os homens, e hoje não muda. Tem pessoas que às vezes querem se aparecer, ela quer se mostrar mais espiritual do que as outras, que ela ora mais, que ela ora bonito. Cuidado. Deus, ele não olha para a oração bonita. Deus, ele olha para a oração sincera. Às vezes é uma oração simples. Às vezes são poucas palavras que Deus, ele vai ouvir. Olha o que eles falam aqui, ó, no estudo, diz assim: lembra da oração do fariseu e do publicano, no livro de Lucas, capítulo 18, no versículo 9 ao 14? Não ore para aparecer, seja de Deus de verdade. Vamos ler aqui rapidinho, Lucas capítulo 18, versículo 9. Lucas, capítulo 18, o versículo é o 9. Olha o que ele diz aqui, ó. E disse-lhes também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e outro publicano. Isso aqui era Jesus falando, viu? E o fariseu, estando de pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo quanto o quê? Possuo. Cuidado, hein? Eu não sou como esses demais. Eu não sou como esses obreiros, eu não sou como esses irmãos. A Bíblia diz aqui que ele começou orando, ó, dizendo: Senhor, eu não sou roubador, eu não sou injusto, eu devolvo meu dízimo. Só que ele estava orando alto, para que todos os homens, e o pior, ele se comparava com o outro: eu não sou igual a esse daí não. Tem gente que se acha melhor do que os outros. Como eu disse para vocês, às vezes a pessoa se acha mais espiritual, sabe? Ela acha que ela sabe tudo, que só ela está certa e os outros estão errados. São fariseus, irmão, dentro da igreja. Fariseus. Então Jesus aqui estava corrigindo aqui eles antes de ensinar a oração do Pai Nosso. Cuidado, irmão. Você não tem que orar para impressionar os outros, para impressionar as pessoas, para dizer que você é melhor. Aí ele continua aqui, continuando no versículo de número 13. E o publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, que sou o quê? Sou pecador. Olha a oração do outro, já era diferente. Senhor, tem misericórdia da minha vida, eu sou um pecador. Ele não se sentia nem digno de se levantar os olhos para os céus. Olha a diferença do outro. O outro já estava de pé, querendo se mostrar, falando alto: sou dizimista, eu sou de Deus, sabe, aqui eu não sou igual a esses outros, eu sou o melhor. Às vezes, sabe o que eu costumo dizer, né? Tem gente que, sabe, costuma julgar aqueles que fazem a obra de Deus, julgar os obreiros. Ah, mas aquele obreiro, não sei o quê. Mas peraí,
Para você julgar, primeiro você teria que ser um obreiro. E olhe lá ainda. Tem gente que quer falar dos outros e não tem nem coragem de se colocar na posição daquela pessoa. Então, antes de você falar de alguém, se coloque na posição dela. Antes de você julgar. Eu sou melhor do que ele. Se você é melhor, por que você não está fazendo? Não é verdade? Quem concorda comigo? Porque tem gente que se acha melhor. Mas por que ela não faz? Mas por quê? Religiosa. Tem muitas pessoas que se tornou religioso. Esse homem aqui chega e fala assim: eu sou pecador, tem misericórdia de mim. Olha o versículo de número 14. Digo-vos que o 13, né, o 14. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado. E qualquer que a si mesmo se humilha, será o quê? Exaltado. Então, primeira correção que o Senhor nos traz aqui hoje: não ore para impressionar pessoas, não ore para aparecer, para mostrar que você é melhor. Eu não sou melhor do que ninguém, assim como vocês também. Lição 2 aqui, olha o que ele diz aqui, ó, a correção, ele diz assim: feche a porta. No nosso estudo, volta para o estudo agora. Feche a porta quando for orar. Mateus 6,6 diz assim: mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fechando a tua porta, ora ao teu pai que vê o que está em oculto, e o teu pai que vê o que está em oculto te recompensará. Diga glória a Deus. Olha o estudo aqui, ele diz: não deixe nada atrapalhar a sua oração. Na igreja, por exemplo, feche os olhos para orar, pois qualquer coisa pode distrair e o diabo quer roubar a sua comunhão. Feche a porta para toda influência externa. Quando estiver em seus momentos de oração, seja na igreja, em sua casa ou em qualquer o quê? Qualquer lugar. Então isso aqui é importante. Quando ele diz fechar a porta, é você não deixar nada te distrair, irmãos. Nada. Às vezes na igreja, quando você fecha os olhos, você está fechando as portas. Para quê? Para você entrar em comunhão com o Senhor. Sabe por quê? Quando você olha às vezes para o lado, às vezes tem um irmão roendo unha. Você olha para o lado, às vezes tem um irmão conversando. Já vi pessoas às vezes atendendo telefone dentro da igreja, que já é uma falta de respeito. Atender telefone dentro da igreja. Mas isso tudo tira a nossa atenção. Eu já vi um caso, teve uma vez, irmãos, que eu era obreiro ainda no templo, estava passando, acho que já comentei aqui com vocês, eu estava passando na igreja, enquanto o pessoal orando, eu passando orando, tal, o pastor abrindo o culto, aí a irmã fazendo unha na igreja, estava fazendo unha, acho que ela levou até o esmalte, lixando a unha, e falei: meu irmão, que falta de respeito. Mas onde eu quero chegar? Às vezes você olha para isso e fala: poxa, que situação, às vezes você está ali orando, aí você olha para o lado, vê aquela situação, às vezes vê uma pessoa passando, é aquela pessoa que às vezes chega atrasado no culto, aí você acaba tirando sua atenção, às vezes é aquele momento que você se levanta: não, pastor, mas é que eu estou com muita sede, estou com tanta sede. Não dá para segurar um pouquinho, não, se está apertado, vai no banheiro, mas procura fazer tudo antes, procure ir no banheiro antes, sabe, procure beber água antes, já pega uma garrafinha, sabe, até estava pensando, cada um deveria trazer já uma garrafinha de casa, já deixa do seu lado sua garrafinha, você beber sua água, principalmente uma garrafa que não faz barulho, porque, misericórdia, tem umas garrafas, não é verdade? Aquele que chega com a chave e fica balançando, isso tudo te distrai, não nos distrai, você tem que fechar a porta para isso. Para as distrações, era isso que o Senhor estava falando. Se você quer que a sua oração chegue ao céu, quem está entendendo, diga glória a Deus. Então tem que fechar a porta. Lembrando, não é errado você ir no banheiro, não é errado você sair para beber água, mas espera aí, se você ficar sem beber água, você vai morrer? Não vai. Às vezes eu dou exemplo aqui, tem pessoa que não bebe água o dia todo, quando chega na igreja quer beber água. Não bebe água o dia todo, passa o dia todo dentro de casa sem beber água. Aí quando chega na igreja, mas você vê, é o inimigo, irmão, tentando atrapalhar. Atrapalha a pessoa e acaba atrapalhando os outros também que estão no culto. Acaba atrapalhando. Então ele diz: fecha a porta.
terceira lição que ele nos ensina aqui, ó. Ele diz: não use, volta para o estudo, não use de vãs repetições. Olha lá, em Mateus 6,7, nós já lemos, mas vou ler de novo com você. Ele diz: e orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vai ser ouvido por muito falar, não. Olha lá, continua no estudo. Tem repetições que são necessárias, como na escola, estudando para a prova. Eu poderia também dar um exemplo na Bíblia, aquela viúva lá de Lucas, capítulo 18, que ela foi até o juiz que era injusto e ela ficou lá direto. Ó, julga a minha causa, julga a minha causa. Então tem coisas que é necessário. Porém, o que ele diz? Mas nem você mesmo gosta de repetições. Imagine, quem gosta de lasanha aqui? Quem gosta de comer lasanha? Olha, teve uns que deu um sorrisão agora, falou: pastor, quanto tempo que eu não como lasanha? Lasanha. Mas imagine você comer lasanha o ano inteiro. Já pensou? Aí agora já mudou, né? Pastor, negócio. Você comer de segunda a segunda lasanha, no almoço, na janta, no café da manhã. Aí passou no café. Oxe, esses dias eu passei aqui há um tempo. Não, esses dias não, foi um tempo. O dia eu passei aqui, estava ali, eu sei que eu acho que fui levar os meus meninos para a escola. Estava vendo um rapaz com uma pratada de comida, feijão, arroz, carne, comendo de manhã. Eu falei: misericórdia. Eu tenho esse costume não, mas estava comendo. Mas imagine você comer lasanha o ano todo. Olha o que ele diz aqui, ó. O mesmo filme, você assistiu o mesmo filme 50 vezes. Dá para aguentar? Ninguém gosta, irmão. Ele diz: nem Deus. Além do mais, a mente relaxa, fica vazia após várias repetições. E isso não é bom. A mente precisa estar ocupada. Pode orar o Pai Nosso, mas não é bom ficar repetindo, pois a oração precisa ser espontânea e sincera, o quê? De coração. Então não é para me ficar: não, hoje eu vou orar 10 Pai Nosso que Deus vai me ouvir. Não, para com isso. Lembra, né, antigamente, né, tem alguns aqui que veio de outras religiões. Não quero, atingir ninguém, não quero falar da religião de ninguém, pelo contrário, eu quero te ensinar a Bíblia. Mas aqui, sinceramente, quem é que algum dia já rezou o terço? Imagina. É assim, né? Vai passando uma bolinha, né? Deus não ouve isso, irmão. Deus não vai ouvir essas rezas. Com todo respeito, como eu disse, não estou aqui para atingir ninguém, não estou aqui para ferir ninguém, mas é o que Jesus está falando. Cuidado com as vãs repetições. Então, antes dele ensinar o Pai Nosso, ele já mostrou: cuidado com as repetições. Não, eu vou orar hoje 50 Pai Nossos, é um propósito que eu estou fazendo com Deus e Deus vai me ouvir. Não vai, irmão. Ele não vai te ouvir. Então a oração, ela tem que ser espontânea. A oração, ela tem que ser sincera. Você vai entender ali na oração do Pai Nosso cada detalhe que nós vamos estudar aqui durante esses domingos. Então cuidado às vezes com as vãs repetições. Quando você fica repetindo direto, as mesmas palavras, fazendo as mesmas rezas. Olha o que diz, volta para o nosso estudo agora. Agora nós vamos entrar na oração, na parte da oração do Pai Nosso, que parte 2. Nós vamos falar hoje sobre o Pai. Está lá, o tema é o Pai. Mateus capítulo 6, versículo de número 8. Volta lá em Mateus capítulo 6, versículo 8. Então você entendeu algumas coisas que tem que ser corrigido. Primeiro, não ore para impressionar as pessoas. Segundo, é importante você fechar a porta ali para você orar, tirar todas as distrações. Terceiro, cuidado com as vãs repetições. E agora nós vamos estudar a oração do Pai Nosso. Mateus capítulo 6, versículo 8. O que ele diz aí? Não vos assemelheis, Mateus 6, 8 e 9 diz: não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe do que vos é necessário antes de vos pedir. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Para um minutinho aqui. Vamos falar aqui um pouquinho sobre o Pai. Veja, no estudo diz assim, ó:
A Bíblia nos ensina a chamar Deus de Pai. Isso significa que devemos ser mais próximos dele. Há quem o chame de papai do céu. E tem também aqueles que chamam o cara lá de... Que negócio feio, né, irmão? Vocês lembram dessa... Tinha a Xuxa, né? Chamava o cara lá de cima. Você vê, são pessoas que não são próximas do Senhor. Deus ele tem que ser chamado de Pai. Lógico que nós podemos chamar ele de Senhor, de Rei, de tantas outras coisas, mas o Pai é aquele que é mais próximo. É verdade ou não é? Agora todo mundo é pai? Você vai chamar todo mundo de pai? Não vai, irmão. Às vezes você vê. Teve um caso um dia que me chamou a atenção, desculpe, eu até pego isso como exemplo. Você tem que tomar muito cuidado no mundo espiritual, irmão. Eu vi um caso uma vez, um amigo, ele chamando um morador de rua de pai. Imagine isso no mundo espiritual. Imagine que situação. Porque às vezes as pessoas também pensam que Deus é pai de todos. Não tenha medo de errar, não. Deus é pai de todos. Mas a gente aprendeu isso. Eu aprendi isso desde a infância, que Deus era pai de todos. Quem aprendeu dessa forma? Não, Deus não é pai de todos. Você vai ver pela palavra. Porque não existe só Deus Pai. A Bíblia diz que também o diabo, o inimigo, ele é pai também. Quer ver um exemplo? Não estava aqui no nosso estudo, mas João 8,44. Só para você ter ideia do que eu estou falando aqui. João 8,44. Coloca para mim aí, ó. Olha o que ele fala aí no telão. Vós tendes por quem? Por pai, o diabo. E quereis satisfazer os desejos de vosso pai? Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, na palavra, porque não há verdade nele, porque ele profere o que? Mentira. Fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então aqui você já tira, que Deus não é pai de todos. Se uma pessoa ela está mentindo, Deus é pai dela? Nem por brincadeira, nem de brincadeira, nem com. Agora tem uns negócios aí, né? Tem às vezes a mentira gospel. Que mentira gospel? Está amarrado. Sabe? Não, tem mentira não vem de Deus. Então daí você já entende. Então Deus ele não é pai de todos. Você vai entender aqui. Então volta aqui, ó. Vamos ler de novo. A Bíblia nos ensina a chamar Deus de Pai. E isso significa que devemos ser mais próximo dele. Há quem o chame de papai do céu, o cara lá de cima, misericórdia, dentre outras, mas quem é próximo o chama de pai. Vamos lá, vira a sua página, a sua folha. Diz, a palavra pai, no hebraico, significa Abba. Qual que é o significado de Abba? Diz assim, casa forte ou força da casa. Para Deus ser pai, você precisa ser o quê? Ser filho. Então, para Deus ele ser o nosso pai, nós precisamos ser filho. Quando nós chamamos ele de pai, o pai quer dizer o quê? Abba. Abba quer dizer casa forte. Ele é a nossa casa forte. Ele que é a nossa fortaleza. Olha o que diz aqui no estudo em João capítulo 1, o versículo 11 ao 13, diz assim, veio para o que era seu, já está aí no seu estudo, e os seus não o receberam, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas nasceram de quem? De Deus. Olha que interessante, os judeus, eles rejeitaram a salvação que Deus veio trazer. Porém, todos os que aceitam a Jesus se tornam filhos de Deus e o recebem o perdão dos pecados. Reconhece que sozinho não pode entrar no céu, pois ele, Jesus, é o único caminho para a vida eterna.
Quem ainda não recebeu é criatura de Deus. Então veja, não é filho de Deus. Quem ainda não recebeu é criatura de Deus. Só ao receber Jesus como Senhor e Salvador, a pessoa se torna o quê? Se torna filho. E quantas das vezes, né, que nós também aprendemos que todos somos filhos de Deus, né? Eu sou filho, eu chamo Deus de Pai, e muitas das vezes Deus não estava sendo nosso Pai. 22 anos da minha vida, eu chamava Deus de Pai e Ele não era meu Pai. Quando é que Ele se tornou meu Pai? Quando eu aceitei Ele como meu único e suficiente Salvador. Se você está aqui na igreja hoje, você não aceitou Jesus, você não recebeu Jesus como seu único e suficiente Salvador, você não é filho de Deus. Você ainda é uma criatura. Então você vai se tornar filho quando você recebe Ele. Quando você recebe ali Jesus de todo o seu coração, aí sim você se torna filho. Fora disso, a pessoa não é filha, ela está até chamando de pai. Eu poderia até pegar um exemplo aqui. Às vezes tem pessoas que falam, pai, chama Deus de pai, mas às vezes Deus não tem nenhuma responsabilidade com ela. É a mesma coisa hoje. Hoje eu tenho uma responsabilidade com os meus filhos. Amém? Quem tem filhos aqui? Mas eu tenho responsabilidade com os seus filhos? Não, quem é que tem responsabilidade com os seus filhos? É você. Então às vezes é a mesma coisa, isso aqui é forte. Deus, ele não tem responsabilidade com aquele que não é filho, com aquele que não aceitou Ele verdadeiramente, que não recebeu Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então, para mim receber o poder, para mim desfrutar das bênçãos do Senhor, é necessário aceitar Jesus. É necessário você aceitar Jesus de verdade, sabe, na sua vida e no seu coração. Olha o que ele diz aqui, vamos continuar aqui. Ele diz assim, Jó capítulo 14, vamos ver aqui, Jó capítulo 14, tem no estudo mesmo, você não precisa nem abrir sua Bíblia, versículo 1 e 2, diz assim, o homem nascido da mulher é de bem poucos dias, e cheio do que? De inquietação, sai como a flor e seca, foge também como a sombra e não permanece. Olha lá, assim é todo ser humano, de poucos dias e cheio do que, igreja? De inquietação. Para só um minutinho aqui. Quando ele diz inquietação, às vezes diz também insatisfação. Tem pessoas que às vezes ela nunca está satisfeita com nada. Ela nunca está satisfeita com nada. Ela consegue algo hoje, daqui a pouco ela quer mudar, sabe? Ela é insatisfeita, às vezes ela é ingrata. Mas por quê? A Bíblia diz aqui que ela assim é todo o ser humano. O Jó diz assim, o homem que é nascido da mulher e de poucos dias, ele é inquieto, ele é insatisfeito. Mas continua no estudo, ele diz, falta-lhe alguma coisa, porque foi nascido da mulher. Mas aquele que é nascido de Deus, viverá eternamente, e seu nome estará escrito no céu, e não será uma pessoa inquieta e o que mais? Insatisfeita. Quando Deus for o seu pai, Ele terá o compromisso com o quê? Com você. Foi o que eu adiantei para você. Então veja, Deus não tem compromisso com quem não aceitou Ele como seu único e suficiente Salvador. Pastor, eu venho para a igreja, eu gosto do Senhor pregando, sabe, eu tenho Deus como pai, mas eu não aceitei Jesus. Então eu digo uma coisa para você, Ele não tem compromisso com você, e digo mais, Ele não é seu pai. Ele não é seu pai. Ele vai ser o seu pai quando você aceita Ele, quando você recebe Ele como seu único e suficiente Salvador, que é o primeiro passo de uma pessoa ali que quer andar com Deus, que quer ter Deus como Pai. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então Deus não tem compromisso com aquela pessoa que não tem compromisso com Ele. Deus vai ter compromisso com aquela pessoa que se torna filho, aquela pessoa que recebeu Ele. Então lembrando, nós corrigimos algumas coisas e entramos no entendimento do Pai Nosso. Só essa palavrinha, Pai Nosso. Será que Ele tem sido meu Pai mesmo? Ou eu falo que Ele é o meu Pai, mas Ele não tem sido? Porque a pessoa falar alguém chega e fala assim, o pastor Leandro é meu pai. Não, que eu sei, eu tenho 3 filhos. O Gustavo, o Felipe e a Sofia. Se aparecer algum outro aí, não é meu. Só se for DNA, tem que pedir o DNA aí.
Aí tem aqueles que falam, não, pastor, mas o senhor é pai espiritual. Tudo bem, às vezes tem pessoas que a gente considera, né, como pai, como mãe, mas não é, irmão, ela não tem compromisso conosco. Aqui eu tenho vários jovens que às vezes me chamam de pai, mas eu não tenho compromisso com eles. Quem está entendendo? Eu não sustento eles. O sustento é que eles estão dentro da minha casa. É a mesma coisa hoje. Quem é que Deus vai sustentar? Aquele que aceitou ele, aquele que recebeu ele ali como pai. É bonito a gente falar Pai Nosso, mas será que ele tem sido nosso pai mesmo? Já vamos finalizar aqui. O que ele diz aqui no estudo? Diz assim, ó: você é filho de Deus? Tem algum filho de Deus aqui hoje? Você aceitou ele como seu único e suficiente Salvador? Pastor, ainda não. Então você não é. Você é forte, né, irmãos? Ele é o seu pai? Se não, é fácil resolver isso. Dá para resolver, tanto aqui na igreja, quanto você que está me acompanhando na sua casa. Diz, aceite Jesus agora como o seu Senhor e o que mais? Salvador. Pronto. Recebeu Jesus hoje, ele se torna seu pai, ele vai ter compromisso com você e as suas orações vão começar a ser ouvidas. Diga glória a Deus. Vamos aplaudir Jesus em forte. Glória a Deus. Se coloque de pé, irmãos, nós vamos orar. Você entendeu? Quem entendeu a mensagem aqui? Se essa mensagem falou com você, semana que vem nós vamos continuar, viu? Tem muita coisa boa aqui. Nós vamos aprender sobre isso aqui. Hoje aprendemos aqui primeiro aqui a corrigir alguns erros e também começamos a oração do Pai, ali do Pai Nosso. Aí estudamos só a palavrinha, né? Pai Nosso, só essa palavra. Será que Ele tem sido o nosso Pai mesmo? Expliquei que você tem que aceitar Jesus. Às vezes você em casa aí, você já aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador? Se não, aceite Ele. Receba Ele agora como seu único e suficiente Salvador. Eu vou fazer oração aqui para você daqui a pouco. Mas aqui na igreja, deixa eu perguntar algo aqui. Deus está me incomodando aqui hoje. Tem alguém aqui hoje no culto que fala, pastor, eu ainda não recebi Jesus como meu único e suficiente Salvador. E eu quero receber Ele hoje. A palavra falou comigo, eu entendi a palavra e sem medo, sabe, eu vou agora receber esse Jesus como meu Salvador, o meu Senhor. Ele vai se tornar o meu Pai. Tem alguém aqui hoje que fala, pastor, eu quero. Levanta a sua mão direita que eu quero orar por você. Tem aqui o irmão Otávio. Na verdade, o irmão Otávio quer voltar para Cristo, né? Ele já aceitou, ele já se batizou, não já, seu irmão Otávio? O senhor não é batizado não nas águas? É não? É mesmo? E o senhor, olha como que é as coisas, hein, mano? O senhor quer então aqui aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador? Eu vou te batizar, irmão Otávio. Em nome de Jesus, que tem um carinho especial. Tá vendo como é as coisas? Tem mais alguém? A senhora também quer aceitar Jesus? Que alegria. Guerreira, olha lá, mais uma pessoa. Olha como é bonita. Glória a Deus. Como é o nome da senhora mesmo? Irmã Maria. Guerreira, vem direto para a igreja, vem ali, ó, sabe, como que é a dorzinho dela, né? E vem para a igreja. Duas pessoas, quem mais quer aceitar Jesus, irmãos? Tem mais alguém? Jesus está te chamando, irmãos. Jesus está fazendo uma obra bonita aqui na nossa igreja. Tem mais alguém, irmãos, que quer aceitar? É a oportunidade de você deixar Deus. Eu quero que o Senhor seja o meu Pai. Eu quero que o Senhor seja o meu Pai. Eu quero ser teu filho. Tem mais alguém? Jesus está te chamando, irmão. Eu sei porque eu estou insistindo. Eu não vou te chamar aqui na frente, não. Perto de você vai ter um obreiro que vai estar orando junto com você aí. Mais alguém? Jesus está te chamando. Você em casa, você quer aceitar Jesus? Você que está em casa agora, que não aceitou Jesus ainda, que ouviu essa palavra, você levanta a sua mão direita aí na sua casa que eu vou orar por você. Mais alguém aqui? Essa é a oportunidade da sua vida, irmão. Não?
Os irmãos que estão aceitando Jesus, irmão Otávio, irmã Maria, coloca a mão no coração. Você que está perto de um dos dois, estenda as mãos para eles agora. Você que está em casa agora, eu vou estender minhas mãos para você. Você que está aceitando Jesus, deixa o pastor fazer oração por eles agora. Pai, em nome de Jesus, eu venho apresentar aqui, meu Deus, a vida do irmão Otávio, a vida da irmã Maria, que hoje, meu Deus, estão aceitando Jesus como seu único e suficiente Salvador, Pai. Que alegria, Jesus. Eu apresento as pessoas que estão me assistindo por este vídeo, que na casa delas elas estão recebendo, não é a igreja, porque não é a igreja que salva, mas sim o Jesus que é pregado na igreja, é este que salva, cura e liberta. Então alcança, meu Deus, essas pessoas que estão em casa, que logicamente elas vão procurar uma igreja mais próxima da casa dela, que neste momento elas estão recebendo Jesus como Senhor e Salvador, e o Senhor agora está se tornando Pai, o Senhor agora está cuidando de vocês, Ele é responsável por vocês, por proteger, por alimentar, por sustentar. Esse foi o primeiro passo que aqui o irmão Otávio e a irmã Maria deu, e em casa essa pessoa que está orando junto comigo. E agora, irmão Otávio e irmã Maria, repita assim comigo: Senhor Jesus, eu recebo o Senhor Jesus na minha vida como meu único e suficiente Salvador. Perdoa os meus pecados cometidos, conscientes e inconscientes. Ajuda-me nesta nova caminhada. Escreva o meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Deixa o pastor orar. Pai, obrigado por essas duas almas que se rendeu aqui, e eu creio, Pai, que muitas outras se renderão assistindo, meu Deus, aqui este vídeo. Eu peço, Pai, que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha guardá-los, protegê-los e fortalecê-los, Pai, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Pode aplaudir Jesus bem forte. Glória a Deus. Meus parabéns, irmão Otávio, irmã Maria, que Deus abençoe vocês a cada dia nesse primeiro passo. Eu tenho certeza que Deus vai honrar. A partir de agora vocês podem chamar Deus de Pai, porque Ele é o Pai de vocês, amém? E vocês são filhos, amém? Deus é bom, irmãos. Vamos orar agora? Você que está em casa também, que aceitou Jesus, que Deus abençoe. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas, alguém que você conhece, que chama Deus de Pai, mas Deus ainda não é Pai deles. Compartilhe com mais pessoas que precisa conhecer esse entendimento, que está na Bíblia, é bíblico. Não é uma religião, não é algo que foi ensinado por pessoas, que a avó ensinou, que a mãe ensinou. O que nós aprendemos aqui hoje foi Jesus que nos ensinou, amém? Feche os seus olhos, coloque sua mão no seu coração, com os seus olhos fechados, mas o seu coração aberto. Você vai falar agora com Ele. Se você tem Ele como Pai, se você é filho de Deus, pode chegar a Ele dizendo: Pai, Paizinho, eu estou aqui para te adorar, para te louvar. Oh Deus, Tu és santo, Tu és maravilhoso, Tu és lindo, Tu és tremendo, Pai. Vem, quando Ele é teu Pai, Ele tem compromisso com você. Quando Deus se torna nosso Pai, Ele vai cuidar de você, Ele vai te guardar, Ele vai te proteger, Ele vai te livrar. Isso, se achegue a Ele. Só os próximos. Quando você fala Pai, é uma intimidade que você tem, é uma proximidade que você vai ter com o Senhor. Que coisa linda, Pai. Eu creio que durante esse dia de hoje o Senhor vai fazer coisas grandes aqui nessa igreja, Pai. Aleluia. Pai nosso no céu, santo, santo é o teu reino buscamos, teu reino buscamos, tua vontade seja feita, tua vontade seja
terra como nos céus. Quando estava aqui cantando esse louvor, adorando Jesus, eu me lembrei aqui de Deus, Deus Pai. Eu me lembrei também do meu pai. Quando eu precisava de algo, ele sempre estava ali para me ajudar. Ele nunca deixou faltar nada em casa. Não sei se você está aqui hoje, você diz: pastor, eu estou passando por uma dificuldade, não sei resolver uma situação, estou passando por uma luta, às vezes financeira, no casamento. Ele sempre tem um conselho para você, uma direção. Fala para ele: Deus, oh Pai, eu preciso de Ti, Pai. Fala para ele: eu preciso do Senhor, Paizinho, eu preciso estar mais próximo, Pai. Olha, meu Deus, para a dificuldade dessas pessoas. Olha, meu Deus, para esse meu irmão que quer estar mais perto de Ti, essa pessoa que quer Te buscar, que quer Te adorar, Pai. Olha, Pai, vem suprindo, vem protegendo a Tua igreja, Paizinho. Oh, Pai, o Senhor é Pai, aquele Pai cuidadoso, aquele Pai que não abandona. Às vezes nós olhamos para Deus de uma outra forma, não sei, às vezes porque a pessoa, ela não foi criada pelo pai, ou o pai que ela teve, sabe, era um pai que não dava atenção, às vezes bruto, que não cuidava, que não era um pai presente, e muitas das vezes por isso, por ter essa, sabe, essa visão desse pai, olhamos para Deus como um Deus que castiga, um Deus mau, mas não, Ele não é um Deus que castiga, Ele é um Deus bom, Ele é um Deus que cuida, Ele é um Deus amoroso. A Bíblia diz que o Pai, Ele é amoroso, Ele te ama, Ele te ama, Ele te ama, Deus te ama.
Ele está te chamando, irmão, Ele está te chamando agora, Ele está te chamando, vai se aproximando dEle agora, vai se aproximando, isso, vai sentindo a presença dEle agora. Oh, aleluia, 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 aleluia. Santo, 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 santo. Paizinho, vem, Pai, vem. Xerebalabasuria, badadadadadacada. Xerebalabadacada, basure de que de cantoria maceria. De cantoria. Vem, Pai. Eu quero me aproximar mais de Ti. Eu quero te abraçar, Pai. Eu quero estar com o Senhor. Fala para Ele, Paizinho, segura nas minhas mãos. Paizinho, vem, Pai. Sepa da sada, badada, ladacada, Xerebalabadura, maceria, badacada, rebadacada, ladabasure. Xerebalabadacada, balabacada, balabacada, Xerebalabadacada, basure, queria, badada, lacia, badada, ladacada, derebasure, decada, basuria, ladacada, badore, glória, glória, glória. Glórias ao Deus Pai, ao Deus Todo-Poderoso, isso, vai dando glórias a Ele. Deixa a presença de Deus te envolver agora, isso, vai, rasga o teu coração agora. É você se aproximando do Pai agora, é o Pai te abraçando, isso, vai. Se chega perto dele agora, abrace Ele, isso, Ele quer te abraçar. Ele quer cuidar de você, Ele quer te ajudar. Oh, rabadacada, basure, aleluia, 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 aleluia. Glórias e glórias e glórias e glórias e glórias. Isso, ore, irmão, é isso, pode buscar. Isso, se entregue a Ele. Não tenha vergonha, não. Isso não é para se mostrar, não é para mostrar. Isso é para se achegar mais perto dele. Aleluia, aleluia. Oh, glórias e glórias a Ti. Tu és grande, Tu és maravilhoso, Tu és lindo, Tu és tremendo. Isso. Tem misericórdia de nós, Jesus. Tem misericórdia, Senhor. Somos pecadores, precisamos da Tua misericórdia. Isso, fecha a porta agora. Fecha a porta agora, fecha a porta. Isso, é hora de orar. É a unção de Deus agora descendo sobre a tua vida. Isso, ore. Essa igreja ora, essa é a igreja que ora. Isso, você não está orando para mostrar, não. Quando você ora para mostrar para o homem, a sua oração não passa desse teto. Mas quando você ora a Deus, isso, a sua oração vai chegando ao Senhor. Isso mesmo, isso. Solte as palavras agora, isso. Ele te dá dom de línguas. Ele te batiza agora com o Espírito Santo. Isso é para quem é filho. O Espírito Santo é para quem é filho. Aleluia. Glória, 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 glória. Glória, 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 glória. Glórias ao Deus Pai, glórias ao Deus Todo-Poderoso, o Deus maravilhoso, o Deus que cuida de você, o Deus que te ajuda, Ele te sustenta, Ele te dá vida. Isso, adore. Isso, declare então, Deus é o reino teu, o poder tua, é a glória pra sempre, amém. Teu é o reino teu, o poder tua, é a glória pra sempre, amém. Teu é o reino teu, o poder tua, é a glória pra sempre, amém. Na terra
Paizinho, obrigado pelo teu amor. Eu posso chamar o Senhor de Pai, assim como esse meu irmão, essa minha irmã que me acompanha agora, que está aqui. Eles entenderam que nem todos são filhos, e muitos, há muitos anos, vem chamando o Senhor de Pai, e entendeu que o Senhor não estava sendo o Pai deles. O Senhor é nosso Pai quando nós recebemos o Senhor. Eu creio, Pai, que dezenas e centenas de pessoas estão te aceitando através deste vídeo, assim como os irmãos estão aceitando aqui hoje. Durante esse dia, Pai, eu creio que coisas grandes vão acontecer. E você diga assim: Senhor Jesus, muito obrigado. Pode aplaudir Jesus bem forte. Amém. Deixa eu falar algo com você. Você que está me assistindo por meio desse vídeo, se não aceitou Jesus, aceite enquanto é tempo. Ele está te chamando. Ele quer se tornar o seu Pai. E se você já aceitou, mande esse vídeo aí para pelo menos 3 pessoas. Nos ajude a evangelizar. O nosso propósito é esse: levar Cristo para outras pessoas. Se essa palavra foi boa para você, vai ser boa para outras pessoas. Pastor, vou compartilhar com 12 pessoas. Compartilhe com quantas pessoas Deus tocar o seu coração, tá bom? Você que nem é assinante do nosso canal, se assine no canal aí, Pastor Leandro Leal, e nos siga e receba aí mensagem. Toda semana tem mensagem aí para você. Na verdade, praticamente todos os dias nós temos mensagens aí para você em nome de Jesus, tá bom? Vamos aplaudir Jesus mais uma vez. Deus abençoe.